Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Ótimo. Esperar o pessoal entrar mais. Perfeito. Daí a À gente vontade. começa. É Lucas, é? Eu vi o teu nome. É Lucas. Caio. Caio. Lucas é o daqui. Caio Lucas. Caio Lucas. É, eu vi que você tinha Alguns Lucas. me chamam de Lucas também. Tá bom. E quem fez o contato para eu falar para vocês foi o Lucas, que é aluno aqui da engenharia nossa. Certo. Mas fique à vontade, eu estou aqui à Guardar disposição. um pouco. Tá bom, tranquilo. Tudo bem. Beleza, professor. Obrigado. Só adicionar aqui um texto. Educação 4.0. Boa noite, pessoal. O senhor acha que a gente já pode começar, professor? Você fique à vontade, você é que deixa. Para mim, estou aqui à disposição. Tranquilo. Só lembrando que é 1 hora, né? O Instagram com 1 hora de derruba, né? Ah, é verdade. Temos que fazer logo, senão o tempo acaba. Boa noite, pessoal. Acho que vamos dar início, então. Ok. Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar, então, com as considerações iniciais, né, e também com os agradecimentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico Nikola Tesla, em nome da Érica e de toda a sua diretoria, que viabilizou essa live junto com a FENEL, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Elétrica, que entrou em contato com o professor Marcelo, né, e o pessoal da Universidade Federal Rural do Pernambuco. Então, professor, muito obrigado pela presença e que essa discussão possa estar sendo proveitosa no âmbito da nossa educação e de todos os desafios que a gente tem enfrentado nesse tempo. Então, muito obrigado, né, ao pessoal do CANT, da FENEL, ao pessoal também da UFRPE e ao senhor, né, o magnífico reitor dessa universidade tão incrível e deslumbrante, né, do nosso querido Nordeste. Bom, vamos começar então, professor, falando a respeito nos apresentando, né, para o pessoal. Gostaria que o senhor falasse a respeito da carreira do senhor, as suas experiências, aquilo que você tem de especialização na área do ensino e aquilo que durante esse tempo todo o senhor tem construído junto com a comunidade e também com a academia. Boa noite a todas e todos, Caio, todos que estão participando dessa live. Veja bem, eu fui aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, fiz o curso de licenciatura em Química e depois do mestrado e doutorado eu já enveredei na área de Química Computacional mais voltada para o ensino, desenvolvimento de alguns aplicativos e em 2005 eu passei um ano em Barcelona fazendo um pós-doutoramento das tecnologias da informação e comunicação na educação. Certo. Foi aí que eu comecei a trabalhar de uma forma mais forte com essa área do uso das TICs, ou tecnologias digitais, como chamam mais hoje. E lá trabalhei também com a questão do blended learning, que é o ensino semipresencial, o ensino misturado, que hoje se fala ensino remoto, híbrido, etc, etc. Então,
a, 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 fui coordenador de curso, fui diretor de departamento, fui coordenador geral dos programas de pós-graduação, estava 8 anos na vice-reitoria e no dia 11 de maio, uma semana e meia, eu assumi a reitoria da nossa, como conhecemos aqui na nossa Ruralinda, que é a nossa UFR. Ela tem o apelido de Ruralinda. Enfim, então, essa é a minha apresentação. Fico à disposição. Sugiro que, se você quiser, eu fale um pouco do tema da live, uns 10, 15 minutos, e depois a gente abra para um bate-papo que eu acho que é o mais interessante. Aí você que diz. Certo. Tranquilo. Só pegando o gancho aqui da apresentação, então, né, porque nós temos pessoas também que são de fora da nossa instituição, né, do IFTO, também vou estar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Caio, eu sou estudante de Engenharia Civil do IFTO Campus Palmas e estou, né, à frente do Diretório Central dos Estudantes, que é a entidade máxima que representa todos e todas os estudantes do ensino superior da nossa instituição. A gente sabe que a nossa instituição é uma instituição federal de educação, ciência e tecnologia, então ela tem tanto a comunidade do ensino superior, quanto os estudantes do ensino médio, também pós-graduação, cursos FIC, então nós temos uma variedade, uma diversidade e heterogeneidade, né, de público bastante grande, além de se tratar também de uma instituição que é multicamp, né, com cidades do interior e uma variedade gigantesca. Então, professor, aproveitando a fala introdutória, né, gostaria que o senhor falasse a respeito do que é essa educação 4.0, né? Porque nossa diretoria, ela deu o tema dessa live de hoje de educação 4.0, os desafios do ensino remoto em meio à pandemia da Covid-19. Gostaria que você explicasse a respeito desse tema, o que é a educação 4.0 e quais são os principais gargalos. Vamos lá, Caio. Eu acho que eu vou tentar fazer uma introdução antes de chegar especificamente na educação 4.0, mas eu acho que é importante que a gente discuta alguns pressupostos antes de entrar especificamente na questão das tecnologias digitais, que vai ser a questão do 4.0. A educação está passando por um processo de reflexão e precisa ser acentuado, e aí eu trago dois pontos que eu acho importantes, que eu vou perder uns 5 minutos para falar antes de entrar especificamente nas tecnologias digitais. O primeiro deles, a gente precisa fazer uma reestruturação na forma como as nossas escolas, nos mais diversos níveis, seja da educação infantil até o ensino superior, trata essa questão do ensino. Eu digo sempre, na vida da gente, Caio e demais, todo dia de manhã, a gente acorda, tem um problema, e aí o problema não precisa ser nada grave, não, um problema simples, você constrói conhecimento para resolver o problema. Eu uso o exemplo de atravessar uma rua. Atravessar uma rua é um problema. A primeira pessoa que foi atravessar uma rua, ele tinha um dilema, vinha carro para um lado, vinha carro para o outro, vinha charrete, vinha cavalo, vinha o que for. Para ele atravessar ali, ele começou a construir um conhecimento e hoje a gente sabe que para atravessar uma rua, em qualquer cidade, você olha para um lado, olha para o outro, vai na faixa, no sinal, isso é construir conhecimento e você encontra a solução e atravessa a rua. A vida da gente funciona desse jeito. Problema, constrói conhecimento, encontra a solução. Infelizmente, a escola tradicional, hoje menos, ela inverteu essa lógica. O professor, via de regra, chega na sala de aula, dá as soluções, quer dizer, as fórmulas, os conceitos, as definições, tenta construir conhecimento com seus alunos e depois tenta aplicar esse conhecimento em alguma situação do cotidiano. É o revés do que a vida apresenta. Então, acho que o primeiro grande desafio é a gente começar a trabalhar nas nossas escolas a partir de problemas e não de soluções. Existem várias metodologias, a mais conhecida delas é o PBL, que é Problem Based Learning, ou seja, aprendizagem baseada em problemas, em que você dá um problema ao indivíduo. Eu faço isso muito na minha turma, eu dou um problema do copo que está suando, ou das temperaturas de dia e noite, que não difere muito em cidades litorâneas e no interior difere muito, e a partir daí, para encontrar resposta à solução a esse problema, a gente constrói conhecimento nas diversas áreas. Eu dei um exemplo de química, mas serve para qualquer área. Então, isso é um primeiro grande desafio. Aí começa a entrar na questão da tecnologia, que é importante que a gente perceba, e até há uma brincadeira quando se fala que a nossa escola é de 2, 3 séculos atrás. Você vê fotos de 1700,
onde tem um professor na frente, os alunos sentados em algumas cadeiras ou em uns bancos, e o formato hoje ainda é o mesmo. Basicamente, nas escolas continuamos a ter o professor, as cadeiras dispostas e os alunos. Então, a escola de 200, 300 anos atrás é a mesma. Os professores, via de regra, como eu, somos do século passado, ou do milênio passado. E temos alunos, agora, deste século. Então, a gente tem uma escola muito antiga, como estrutura, que precisa ser rompida, professores que precisam se capacitar, se formar para essa nova conjuntura, e alunos desse século, que é um século de informação dinâmica, de estímulos lúdicos. Então, a gente precisa trazer isso para a escola. Isso é fundamental. Entendendo, e aí sim, que eu não vou substituir os outros recursos didáticos tradicionais, como quadro, livro, etc., por essas tecnologias digitais. Eu tenho que pensar essas tecnologias digitais como uma adição a esse processo. Um outro ponto é entender o contexto e a realidade. Uma solução que eu tenho aqui para Recife talvez não seja adequada para Tocantins e vice-versa. Essa história de pasteurizar, de uniformizar a proposta é muito perigoso. A gente precisa entender o contexto. E saber que não adianta somente os aparatos, os computadores, a internet, etc. Se não tiver uma estratégia metodológica adequada, não funciona. Para a gente não se encantar que basta colocar computador nas universidades, internet, que a gente vai melhorar o ensino. Se não tiver uma proposta pedagógica coerente, não vai. Então, e aí essa discussão... Oi, pode falar, pode... Eu falo muito, viu, Caio? Então, só fazendo um comentário. Então, o senhor defende que antes da gente falar da educação 4.0, que é uma educação tecnológica que envolve a questão da era digital, nós temos que repensar a forma como a educação, como a escola, ela tem sido colocada nos últimos tempos, que tem reproduzido um modelo, digamos assim, arcaico, é isso? Perfeito. Não adianta a gente ter a tecnologia 4.0 dentro de um paradigma, dentro de uma percepção de uma escola antiga. Senão, eu já escrevi sobre isso e coloco sempre, senão a gente vai sofisticar o velho ensino tradicional. Você vai pegar o mesmo ensino, o mesmo formato e vai botar computador, vai botar realidade virtual, não vai resolver o problema. Não estou dizendo que não é importante a gente incorporar computador, é importante. Quanto mais tecnologia a gente puder embarcar nas nossas escolas, nos diversos níveis, ótimo, mas com a perspectiva de pedagógica importante. Então, isso já vem sendo discutido, Caio, e aí eu entro mais pontualmente na live de hoje, no título que vocês me passaram. Há um bom tempo que se vem discutindo, e em alguns países já se avançou muito, é que não tem mais sentido a gente ficar somente com o ensino presencial, nem tampouco somente com o ensino à distância. Eu brinco que às vezes eu vou para alguns seminários de educação à distância e a minha primeira frase que eu digo é: em breve nós não vamos falar mais de educação à distância. Então fica todo mundo chocado, porque no evento de educação à distância, o palestrante diz que não vai falar, eu dou um tempinho só para fazer um suspense e a gente também não vai falar mais em educação presencial, a gente vai falar em educação. Porque essa educação do futuro, essa 4.0, ela vai ter momentos presenciais, porque é extremamente importante essa relação interpessoal com as pessoas, a afetividade, isso ajuda na construção do conhecimento, mas também ela não pode mais prescindir dessas interações à distância, que podem ser síncronas, seja em tempo real, como a gente está fazendo, ou assíncrona, os fóruns, os bate-papos, os ambientes virtuais, que a gente pode ter repositórios de aulas. Então, tudo isso conflui, em alguns países já é uma realidade, no Brasil, infelizmente, ainda não, para o que a gente chama do ensino semipresencial, ou, na língua inglesa, mais conhecida como blended learning, blended de mistura, learning de aprendizagem misturada. Esse é o futuro. A minha preocupação é que com essa pandemia, Caio, as pessoas estão querendo atropelar o processo, estão querendo agilizar isso. Isso pode ter um custo ruim, porque para que esse ensino semipresencial ele possa funcionar adequadamente, ou seja, essas interações síncronas à distância, síncronas e assíncronas, a gente precisa ter 3 variáveis consolidadas, que aí eu não acho que a gente não está. Primeiro, acessibilidade e condições de estudo dos alunos. Hoje, a gente tem uma pesquisa na nossa universidade, cerca de 40% não tem acessibilidade / condições de estudo nas suas casas adequadas para participar de
atividades remotas. Sejam elas síncronas, que ainda é pior, porque você precisa de uma banda muito ágil, seja das assíncronas, que é aquela do e-mail, do repositório no ambiente virtual. Então, cerca de 40% não tem isso. Então, o primeiro grande desafio, se a gente quiser fazer isso com seriedade, é fazer um grande programa de inclusão digital, onde todos, porque é a educação que eu acredito e que a gente vem trabalhado nas universidades nos últimos anos, é uma educação inclusiva, não exclusiva, não de excluir pessoas. E essa exclusão digital pode ser um... Só fazendo um parênteses. Ou não. Só fazendo um parênteses, professor, você colocou como primeiro requisito para garantir essa educação híbrida, que o senhor chama, né, de mistura entre o ensino presencial e o ensino remoto. O primeiro item, né, para garantir que isso dê certo é verificar a questão da acessibilidade para que nenhum estudante seja excluído do processo. Sim. E isso é realmente uma coisa muito importante, né? E, inclusive, é assegurada pela nossa própria Constituição. Perfeito. Que fala lá no seu artigo 206 que a educação ela é dever do Estado e o ensino ele deve ser baseado nos princípios de igualdade, nas condições de acesso e de permanência na escola. Então, não faz sentido a gente aplicar um modelo que não tenha a garantia de igualdade nas condições de acesso, e nós sabemos que a realidade do Brasil ela é muito diversa. Então, a primeira coisa que tem que se garantir é realmente essa acessibilidade e a universalização do conhecimento tecnológico, né? Eu acho, Caio, assim, eu ainda sou um pouco mais forte. Eu acho que não é só, essa não é a primeira, é uma das três, eu vou dizer as três coisas. Se esses três pontos que eu vou falar não tiverem postos adequadamente, a gente não vai ter um ensino remoto, híbrido, semipresencial, blended learning de qualidade. O primeiro deles é essa questão de acessibilidade dos estudantes, e aí isso pode agravar algo que é muito comum no Brasil, e que é a palavra mais mentirosa que tem nesse país na área de educação, é falar em meritocracia. Meritocracia, quando você parte de situações diferentes, não é meritocracia. Dizer que fulano chegou mais... Vê fulano conseguiu isso, Beltrano não conseguiu. Quando você vai olhar o ponto de partida desses dois, não tiveram a mesma condição de saúde, educação, alimentação. Então, meritocracia só vai funcionar, só vai valer mesmo nessa frase quando eu tiver todo mundo igual. E se eu com a incorporação de tecnologias digitais na universidade, eu separar ainda mais, essa palavra meritocracia fica ainda mais falsa nesse contexto. Então, acessibilidade e condições de estudo dos alunos. Uma outra questão, e aí eu digo sempre, não é nenhum demérito aos professores, mas eu digo que 80% dos nossos professores nas universidades, e não é demérito, porque eles não foram formados nesse contexto das TICs, das tecnologias digitais, 80% dos professores não estão capacitados, formados para mediar nesses ambientes que requerem interações à distância síncronas e assíncronas. Então é um outro grande desafio. As universidades, o sistema educacional brasileiro tem que fazer um forte programa de formação dos nossos docentes para mediar nesses ambientes. E o terceiro ponto, para que a gente possa iniciar um pouco mais de debate, e você perguntar o que o povo está perguntando, o terceiro ponto é a questão dos materiais didáticos e estratégias. É um grande equívoco também achar que eu posso pegar o material didático que o professor elaborou para o ensino presencial, digitalizá-lo e ofertá-lo para interações à distância. Isso é um grande equívoco. Quando você vai mediar nesses ambientes remotos, à distância, você precisa reformatar por completo o material, adequá-lo à linguagem desses novos ambientes e propor metodologias ativas que estimulem o pensar, partir de problemas, construir conhecimento e encontrar soluções. Então, essas três variáveis, acessibilidade / condições de estudo do aluno, formação de professores e material didático estratégias precisam estar postas, senão a gente vai ter problema. Por isso que eu fico com muito receio do que está acontecendo, uma pressão muito forte para as universidades adotarem o sistema híbrido, remoto, blended learning, e a gente precisa ter uma responsabilidade com a qualidade desse ensino. Então, isso é muito... Agora, nós não podemos também não começar a conversar e pensar. Eu também tenho um receio muito grande que a gente, por achar isso, a gente não faça nada, e a gente já vinha há alguns anos num processo de desqualificação, vamos assim dizer, das universidades públicas.
seja, que a gente não fazia nada, balbúrdia, etc, etc, etc. Se a gente não pensar em respostas proativas para esse mundo pós-pandemia, que vai ser outro por completo, muda não só a educação, vai mudar todo o nosso comportamento. Se a gente não pensar, a gente corre o risco, enquanto universidade pública, de ficar para trás no processo e justificar o fim ou a desmobilização da universidade pública. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado para não impor um ensino híbrido de forma assodada, sem aquelas 3 variáveis, mas a gente também não pode ficar parado no tempo, porque corre o risco, e aí vai ter muita gente interessada nisso, de desviar todo o processo do ensino superior para um ensino privado, que a gente discorda, porque todo um contexto, eu não vou falar aqui, que as universidades públicas, os institutos federais, é onde se faz pesquisa, mais de 95% das pesquisas é feita lá, desenvolvimento de ciência e tecnologia, extensão, qualidade de ensino, não há comparação sobre isso. Então é importante, eu vou deixar um pouquinho você falar, porque senão eu falo muito. Obrigado, professor. Então, eu gostaria que a gente fosse agora a falar a respeito do cenário, né, das nossas instituições. Essa live, então, ela está compartilhando 2 realidades diferentes, né, a nossa do Instituto Federal do Tocantins e a de vocês da Universidade Federal Rural do Pernambuco. Vamos falar, então, um pouco a respeito do cenário de cada universidade, de cada instituição de ensino, e qual foi as ações que elas fizeram a partir do momento em que nós tivemos a declaração de emergência em saúde pública. E aí eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas para o senhor, como reitor, né, como representante máximo da instituição. Quais foram as posturas adotadas, o pensamento da gestão, dos estudantes, a partir desse momento? Então, eu vou listar aqui, né, quais que foram as medidas adotadas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco com a declaração de emergência em saúde pública, a partir da contaminação humana pelo Covid-19, né? Qual que foi o entendimento da gestão e dos estudantes? A ideia inicial, vocês pensaram em, vamos continuar com aulas remotas, ou vamos suspender o calendário porque os nossos estudantes não têm acesso. E então, essas são as pontuações. Também a respeito da universidade, daquilo que já vem sendo feito. Se tem alguma área dentro da instituição de vocês que trabalha a questão do EAD, que já tem ofertado disciplinas remotas e cursos também. Vamos lá, Caio. Vou fazer um histórico. No início de março, quando a pandemia começou a se estabilizar de uma forma mais forte aqui no país, a gente se antecipou. Aqui em Pernambuco, a gente tem um consórcio chamado Universitas, que engloba a Federal Rural de Pernambuco, a Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, que é estadual, a Univasf, Vale São Francisco, é federal, a UFAP, que é federal do Agreste, que foi uma unidade nossa que se transformou há pouco em universidade, e a Universidade Católica. Então, nós temos esse consórcio, e quando, no início de março, a coisa começou a pegar mesmo, como a gente diz, a gente de imediato convocou uma reunião, e nessa reunião a gente já suspendeu, o ato falho aqui de memória, eu acho que foi dia 18 ou foi o dia 20, entre dia 18 e 20 de maio, de março, a gente tomou de imediato a suspensão de todas as atividades. Porque naquele momento, o primeiro ponto a se pensar era na vida das pessoas. Então não tinha outra alternativa, suspendemos tudo, fizemos toda a parte só de serviços essenciais, a gente tem animais no campo, a gente tem situações que precisam continuar, mas dentro de uma limitação, com EPIs, com máscara, tudo, mas na forma mais, com mais cuidadosa possível. Então nós fizemos isso. Então, a primeira ação foi garantir a vida das pessoas, esse isolamento social. Bom, a partir que a coisa se estabeleceu, 1 ou 2 semanas controlado isso, a gente começou, e aí a gente suspendeu o calendário. O nosso calendário está suspenso, ele não está cancelado, ele está suspenso, porque a gente não sabe até quando vai, ele está suspenso, todas as atividades, apenas a pós-graduação depois, em algumas situações de defesa, de qualificação, de defesa, está acontecendo, e a nossa educação à distância, que continua funcionando com algumas limitações, porque os momentos presenciais foram suspensos também. Então, tomamos essas medidas para garantir a vida da nossa comunidade, das pessoas que compõem a nossa comunidade, fizemos essas questões e passamos para uma segunda etapa, que foi a etapa da universidade se colocar à disposição da sociedade para ajudar nesse contexto.
E aí dividimos em duas formas. Institucionalmente, a universidade disponibilizou equipamentos e laboratórios que poderiam ajudar na identificação do vírus através de PCR e equipamentos dos mais diversos. Nós tínhamos algumas impressoras 3D, adquirimos de imediato mais 4 impressoras 3D e começamos a fazer aqueles face shields. No início a gente tinha dificuldade com os insumos, conseguimos fazer cerca de 2.000, 2.500 até a semana passada e já adquirimos insumos para fazer 50.000 face shields que estão distribuindo em hospitais aqui de Recife, região metropolitana, interior de Pernambuco. Essa é uma ação muito forte que é voltar. Paralelamente, a gente organizou um grupo de professores, técnicos e estudantes e a gente criou o que a gente chamou de Ruralinda Solidária, que é uma ação que disponibilizou uma conta bancária e uma vaquinha virtual. E aí, quem quiser ajudar, vai lá no site da gente, www.frpe.br, tem lá todas as indicações. E a gente começou a trabalhar especialmente com pessoas que vivem nas ruas. Então, no início de abril, distribuímos cerca de 1,5 toneladas com pessoas que vivem nas ruas e com abrigos de estrangeiros, em especial venezuelanos e pessoas do Senegal, que vivem em alta vulnerabilidade. São 3 abrigos de 160 pessoas, das quais 90 são crianças. Então, nós distribuímos para esses abrigos e para os moradores de rua, através de entidades que trabalham com isso, o coletivo Todos pelas Ruas, Ruas e Praças, e a gente distribuiu 1,5 toneladas de alimentação e material de higiene e limpeza no início de abril. Repetimos agora uma nova onda, agora no início de maio, distribuímos mais de 1,5 toneladas de alimentos para esses mesmos agrupamentos. Além disso, a gente também adquiriu cerca de 1.000 máscaras de pano com motivos infantis e distribuímos em hospitais de crianças. Aqui os hospitais do câncer, IMIP, GAC, NAC, hospitais que lidam com crianças, fizemos essa distribuição. E agora, com a amplificação da campanha, e a gente tem recebido muita doação, a gente está começando a avaliar, de acordo com os recursos que a gente tem, além de manter essa ajuda aos moradores de rua, a gente está ampliando para grupos quilombolas, para pessoas que vivem no entorno da nossa universidade. Então, via de regra, nas ações específicas são essas. Além disso, a gente tem um instituto, que é o chamado Instituto de Redução de Riscos e Desastres, que faz todo um planejamento matemático computacional da realidade do Covid e de simulações. Esse instituto está assessorando o governo do estado de Pernambuco, a prefeitura, outros estados, tem feito um trabalho em tempo real, simulações computacionais de como essa curva vai, auxiliando, por exemplo, ao governo do estado aqui de Pernambuco a tomar a decisão de fazer um quase lockdown, uma quarentena bem rígida, que os casos aqui estão pipocando. Enfim, que eu me lembro assim rapidamente são essas ações, Caio, no primeiro momento. Liga aí. Professor, em relação à questão, voltando, da instituição, então, inicialmente vocês definiram que iriam suspender e esse posicionamento ele foi em concordância com o movimento estudantil, com toda a comunidade. Eles, digamos assim, com unanimidade, nós não temos condições de continuar as aulas, mesmo que a maneira... A gente tem uma parceria muito boa, sempre tivemos com o movimento estudantil, e o movimento estudantil, os alunos apoiaram sobremaneira. A gente teve cuidado, inclusive os nossos residentes, da gente antecipar algumas bolsas, mantivemos os auxílios para que eles pudessem retornar às suas residências. Hoje a gente continua mantendo todas as nossas bolsas, as bolsas de assistência estudantil, do PAD, do Programa de Apoio Discente, e os auxílios. Mantemos as monitorias e, para garantir que não haja nenhum problema, a gente solicitou que os orientadores passassem alguns trabalhos remotos de estudos para justificar aos órgãos de controle a gente ter mantido o pagamento. Então, a gente mantém o pagamento das bolsas de auxílio ao estudante, monitoria, para que não haja prejuízo algum nesse momento dos nossos estudantes. Então, a gente teve apoio majoritário. Acho que ninguém, até aquelas pessoas que se chatearam, é normal, às vezes está
perto de concluir o curso, tem toda uma dinâmica, mas acho que todo mundo entendeu que nesse momento a variável primeira é a vida da pessoa. Então a gente tem que colaborar. E permanecer em isolamento não é só por mim, por você, é por muita gente. Na hora que eu não saio à rua, ou eu evito sair à rua, eu dificulto que eu me contamine, mas eu também dificulto a contaminação de outros. Então, eu acho que esse processo de solidariedade da sociedade precisa ser estimulado. E aí, toda a Então, comunidade... professor, na universidade, certo? Então, professor, na universidade, vocês tiveram, então, apoio, digamos assim, quase unânime, né, da comunidade. Uhum. Inclusive, eu fui ler a respeito, né, do histórico do senhor, das eleições que teve recentemente, né, para reitor, e vi que o senhor foi eleito por mais de 80%, né, da comunidade. 85, Isso realmente é um 85,3 para resultado ser exato. Isso é um resultado muito Com certeza. positivo e no momento em que nós temos que várias universidades e institutos federais estão sofrendo intervenções, né? O MEC ele tem restringido aqueles reitores que têm ganhado e o movimento estudantil ele tem estado na luta, dizendo que reitor eleito democraticamente é reitor empossado. Com Então eu certeza. fico muito feliz que na Universidade Rural nós não tivemos essa intervenção quando nós comparamos com outras instituições, como o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que estão com intervenções até o presente momento. Nós tivemos a nomeação, inclusive, de professores que nem sequer concorreram ao processo eleitoral de reitor, evidenciando justamente a perseguição que as nossas universidades e nossos institutos, que tanto produzem ciência, tecnologia e, de fato, coisas benéficas para a nossa sociedade, principalmente nesse período de pandemia, têm sido perseguidas e atacadas pelo governo e pela gestão do Abraham Weintraub. Trazendo então, professor, para o cenário nosso aqui local do IFTO, nós tivemos uma realidade bem diferente da que aconteceu na Ruralinda, né, como vocês chamam. Nós tivemos que aqui no IFTO, no dia 18 de março de 2020, que deu uma quarta-feira, foi publicada uma portaria, a portaria número 337 da reitoria, que instituiu as aulas EAD como metodologias de ensino em função da declaração de emergência em saúde pública e também da declaração de quarentena. Então, nós tivemos a publicação da portaria pela reitoria numa quarta-feira, instituindo que as aulas EAD elas já começariam numa segunda-feira, no dia 23 de março. Então, nós tivemos apenas 4 dias para, digamos assim, ter essa adaptação do ensino que estava acontecendo normalmente, de forma presencial, para o ensino remoto, né? Ou seja, para essa questão do blended learning. E aí, nós fomos bastante surpreendidos, né? O movimento estudantil foi surpreendido por essa imposição das aulas remotas. E acabou que depois de um tempo a gente viu que realmente o preço chegou. Fazendo um resumo para que o pessoal que chegou depois, que o senhor tinha falado, a respeito de 3 condições básicas para que nós tenhamos um ensino remoto, né, um blended learning, um ensino híbrido, semipresencial de qualidade, que infelizmente não foi garantido de forma eficiente aqui na nossa instituição. O primeiro item que o senhor colocou foi a questão da acessibilidade dos estudantes e as condições de estudo, né, individual em suas casas. O segundo foi a capacitação dos professores, que a maioria não é capacitado para esse estilo. Nós temos que a maioria dos professores também tem uma formação do século XX e lidam com estudantes que são do século XXI. E também o terceiro item que o senhor colocou é a questão dos materiais didáticos estratégicos. Não basta a gente transformar de forma 100% igual aquilo que estava sendo apresentado de maneira presencial para o ensino remoto. Nós temos que ter uma completa reformulação do sistema, uma reapresentação com uma nova linguagem tecnológica, justamente para garantir esse padrão de qualidade, visto que nós estamos agora em outras condições, as condições à distância, as condições de ensino tecnológico, né, de forma aplicada. E aí a nossa instituição ela definiu como 2 ambientes virtuais de aprendizagens oficiais para estar acontecendo essas aulas, que foi o Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, que o senhor deve conhecer bem, e também o nosso Moodle institucional. E aí nós tivemos que houve várias prorrogações da portaria, que foi instituída inicialmente pelo Comitê de Risco, sem nenhum diálogo com os estudantes. O Comitê de Risco da nossa instituição foi formado apenas pela reitoria, pelas pró-reitorias, pelos diretores de campo e profissionais da saúde, médicos e enfermeiros. Nós não tivemos representação dos estudantes para debater a respeito da formulação desse sistema que foi aplicado de forma tão abrupta assim. E aí nós tivemos que, hoje na nossa instituição, a gente já está com mais de 2 meses, né, que estamos com esse ensino EAD, entre aspas, a gente está chamando agora de ensino remoto,
que a gente não considera esse ensino EAD do modo que ele foi aplicado e também de todas as outras questões que deveriam ter sido melhor estruturadas. Então, a nossa situação é realmente bem complexa e bem divergente da que aconteceu na Universidade Rural de Pernambuco. E aí, aproveitando essa questão, eu gostaria que você falasse a respeito das metodologias de ensino e a diferença, né, da questão do ensino remoto e do ensino EAD. O que é o ensino remoto, o que é o ensino EAD, quais são as metodologias que devem ser aplicadas e os requisitos mínimos, novamente, para garantir a qualidade, Tá, né, desse ensino. beleza, Caio. Veja bem, essa expressão que está sendo usada, ensino remoto, é mais uma tentativa de justificar essa questão da emergencialidade. O ensino à distância ele tem outros pressupostos, ele tem uma legislação própria que não caberia dentro desse momento. Então, por isso, como é um momento atípico, está se falando no ensino emergencial remoto. Eu continuo com aquela a percepção que no futuro a gente vai caminhar todos os níveis de ensino para o que eu chamo do ensino semipresencial, do blended learning. Eu não tenho a mínima dúvida. Alguns países isso já é passado, isso já acontece. Outros países é presente, isso já está acontecendo agora, e outros países, como infelizmente o nosso, ainda é um futuro, talvez de médio e longo prazo. Por isso que eu fico muito preocupado em implementar isso agora de forma emergencial, sem as três condições que eu coloquei: acessibilidade, condições de estudo do aluno, formação dos professores, materiais didáticos e estratégias didáticas. Mas eu não tenho a mínima dúvida que no futuro a gente vai caminhar para isso. Não sei se daqui a 10, 20, 30, 40 anos, não sei. Em algum momento a gente vai deixar de falar de educação à distância, de educação presencial, e vai falar de educação como uma coisa única, onde eu vou ter interações presenciais e interações à distância síncronas e assíncronas. Com certeza a gente vai caminhar para esse processo no futuro. Então, essa questão, o que está me preocupando, o que me preocupa, na verdade, para o futuro, é que essa mistura, esse blended learning, esse ensino semipresencial, não seja dominado, que eu tenho que modular. Quanto eu vou ter de percentual presencial, quanto eu vou ter de percentual da distância. A minha preocupação é que essa modulação desses percentuais seja feita com um olhar econômico, ou seja, eu introduzo interações à distância para economizar a sala fixa, o aluguel, a luz, a energia, a água. Isso é perigoso. Eu espero que a gente conduza isso no processo que essa modulação dos percentuais sejam capitaneados pelo olhar pedagógico. Ou seja, dependendo da realidade, eu vou poder ter um pouquinho mais de distância, menos presencial. Em outra realidade, eu vou ter que ter mais presencial que a distância. Mas essa definição, essa modulação tem que ser pedagógica e não econômica, não financeira. Isso é uma preocupação que a gente tem que agora, que a gente vai caminhar para um modelo de semipresencialidade futura, eu não tenho a mínima dúvida. Por isso que a gente já na universidade, antes de assumir, a gente já tem criado um grupo para começar a discutir isso, independente da pandemia. Óbvio que agora a gente está acelerando esse processo, porque a gente precisa dar uma resposta, porque senão a gente corre o risco, que foi a preocupação que eu coloquei no início, Caio, nas considerações iniciais, que as universidades públicas tem um olhar da sociedade, às vezes, da mídia, da questão da balbúrdia, de que não faz nada, que a gente é vagabundo, etc, etc. Se a gente não der uma resposta inovadora nesse processo, a gente corre o risco de ficar desconsiderado para a sociedade. A gente não pode deixar isso. Tem que ter responsabilidade. Na minha cabeça, não dá para ter esse ensino híbrido da forma como está hoje, de uma forma soldada, mas a gente também não pode ficar achando, não, vamos esperar, porque, por exemplo, a volta da presencialidade, quando é que a gente vai voltar à normalidade? Esse ano, muito difícil. 2021, Ninguém sabe. mas mesmo quando voltar, Caio, a normalidade do pós-pandemia vai ser muito diferente. Eu estava dizendo, a gente tem, vou fazer uma propaganda, segundo os nossos alunos, quem já visitou, o melhor RU do Brasil. O nosso restaurante universitário serve 4.000 pessoas. Eu estava refletindo com o pró-reitor hoje. Que volta de normalidade é essa? Como é que eu vou botar 4.000 pessoas circulando num dia, num restaurante, onde tem fila, onde as pessoas ficam juntas? Nesse novo contexto de pós-pandemia, dificilmente eu vou ter essas condições. Então, vou ter que repensar. Então, a gente tem que ter responsabilidade, mas a gente não pode ficar parado. Por isso que a gente está fazendo essa discussão, para que a gente
ter respostas na hora adequada. Agora, nesse momento, prioridade 1, vida das pessoas. Prioridade 2, vida das pessoas. Prioridade 3, vida das pessoas. Então, esse é o momento que a gente tem que pensar nisso. Depois, a gente vai ter a questão da qualidade do ensino, não pode ser da forma soldada, enfim. É desafiador. Se você me perguntar se eu tenho essa solução para o pós-pandemia, eu digo que não. Não temos uma solução pronta. Temos ideias, perspectivas, pensamentos, mas dificilmente a gente vai voltar a como era antes. Quem viveu até março, no início de março, tem a certeza que conseguiu sobreviver à pandemia, que vai viver nos próximos anos, o planeta vai estar diferente, em todos os aspectos, inclusive na educação, inclusive no ensino técnico, tecnológico, superior, etc. Certo. Então, professor, gostei muito da sua fala, que fala a respeito da importância, né, das nossas universidades, dos nossos institutos federais para a sociedade brasileira. A gente, nesse ano, né, desde o ano passado, na verdade, nós temos sido atacados muito como instituição de ensino, falando que nós só produzimos balbúrdia, que por isso nós teríamos verbas cortadas por parte do MEC, que nas nossas instituições tem extensas plantações de maconha, todas essas acusações infundadas e que não diz respeito à verdade, né? Então, nosso papel como estudante, como professor, como gestor, é de fato mostrar para a sociedade qual é o papel da universidade pública, qual é a importância dela para a sociedade brasileira, principalmente quando nós estamos diante de uma crise da saúde pública, principalmente quando nós estamos diante de uma catástrofe desse nível. Nós temos que, de fato, nos unir e mostrar que as nossas instituições, que as nossas universidades federais, elas são as melhores, são as que mais produzem tecnologia, ciência, né, a produção científica, como o senhor disse, mais de 95% são feitas nas universidades federais ou estaduais. Então, a gente tem realmente um peso histórico e a confiança da população que não pode ser jogada fora, né? E é por isso que nós temos sido referência no país desde sempre. Eu só corrigi Pode falar. falha meu. 95% universidades públicas, federais, estaduais e os institutos. Os institutos fazem pesquisa de excelente qualidade. Então, para a gente só... E é importante, me permita, porque a gente está nessa pandemia. Essa pandemia não trouxe nada de bom, tudo é ruim. Mas ela trouxe um subproduto que está fazendo as pessoas refletirem na importância da ciência. Nós não vamos sair dessa pandemia pela ignorância ou pelo achismo. A gente vai superar essa pandemia pela ciência, pelo conhecimento. E a ciência e o conhecimento nesse país, 95% é feito nas universidades públicas, federais, estaduais e nos institutos. Então, isso a sociedade começa a perceber. Então, eu acho que o mundo pós-pandêmico, a sociedade vai começar a dar mais valor às universidades e aos institutos federais e estaduais, por conta de que ela está vendo que a única saída para esse vírus é ciência, é vacina, é remédio, é pesquisa, é simulações computacionais, é ciência, na verdade. Com toda certeza, professor. A ciência, ela salva vidas. E a gente espera, né, que realmente se desenvolva um remédio, uma vacina o mais rápido possível, para que a gente venha a voltar, digamos assim, entre aspas, à normalidade. E com toda certeza o papel das universidades e dos institutos são muito importantes, são primordiais nesse contexto para a formulação de políticas públicas e também de soluções que sejam viáveis e aplicáveis para a sociedade. Já encaminhando aqui para o nosso contexto final, voltando então para a nossa realidade aqui, né, do estado do Tocantins, do Instituto Federal, nós tivemos então a implementação da portaria número 337, numa quarta-feira, que impôs as aulas remotas, aulas EAD, a partir de uma segunda-feira, tendo então apenas 4 dias, digamos assim, para organizar e para reformular todo esse modelo de ensino que estava vindo sendo feito até então de forma presencial. E aí tem uma frase muito realística, né? Eu não gostaria de estar falando isso, mas querendo ou não, a nossa instituição, infelizmente, ela acabou trocando o pneu na medida que o carro estava andando. Mesmo que as ações, todos os esforços, né, das pró-reitorias, dos estudantes, dos gestores tenham sido realmente exaustivos, eles não são suficientes para sanar de forma completa todos os problemas de acesso, todas as realidades adversas dos nossos estudantes.
que realmente têm condições muito diferentes uns dos outros, né? E eu vou citar aqui algumas medidas que foram feitas pela instituição durante o período de aulas remotas, né? A primeira coisa que eles fizeram já na primeira semana foi o mapeamento dos estudantes sem acesso à internet por meio das coordenações de curso. Então, a gente começou um modelo de ensino sem saber, de fato, quem tinha acesso e quem não. Nós tivemos apenas... Começamos e, na medida que já tinha começado, foi fazendo o mapeamento de quem estava sem acesso e quem estava com acesso. Depois, foi criado por parte da reitoria o auxílio digital para a compra de dados móveis. A gente sabe que a realidade de estudantes são muito diversas e muitas pessoas só têm um celular para estar estudando. E aí esse auxílio digital foi no valor de R$ 50 para comprar dados móveis, que também não é suficiente para sanar todos os problemas. Foi feito também o edital de monitorias, como o senhor comentou aí na Ruralinda, também foi feito um edital de monitoria que estão acontecendo, né, de forma à distância, com bolsas e tudo mais, e também a busca ativa, que foi feito pelos próprios movimentos estudantis para mapear quem estava sem internet, quem estava sem computador, sem smartphone, e nós tivemos, inclusive, o fornecimento de alguns smartphones pela instituição para esses estudantes que estavam sem, né, do modelo LG K9 TV. Mas, apesar de todos esses esforços, a gente sabe que desde o início tem sido aplicado tudo de maneira errada. Nós não tivemos uma estruturação devida e agora a comunidade ela está pagando um preço e nós estamos defendendo como Diretório Central dos Estudantes a suspensão do calendário acadêmico, como a maioria das instituições fez por todo o país. E aí, só para a gente finalizar a respeito da discussão e eu puxar também a respeito de algumas perguntas que o pessoal colocou, Eu queria só gostaria que a fazer gente um falasse a comentário respeito... rapidão, rapidão Pode antes de falar, você professor. entrar. Assim, Sim, é difícil eu comentar a realidade de cada instituição. O que eu gosto de sim, colocar é que eu acredito, todo mundo está tentando acertar. O grande problema é sim. que a gente está numa situação que a gente não sabe muito, a gente não tem muitas variáveis para tomar decisões. Não tem muita gente. Então, por isso que eu tenho trabalhado dentro da instituição com a perspectiva da gente ter bastante prudência. Quando a gente não tem muita informação, quando a gente não sabe do contexto, é um contexto novo. Essa pandemia nunca tinha acontecido da forma como ela está acontecendo. A gente tem que ter prudência. Por isso que, no caso da gente, a gente suspendeu calendário, está adiando algumas coisas, para dar tempo da gente poder construir respostas que não causem nenhum dano à nossa comunidade. Pois bem, só então finalizando, gostaria que a gente falasse agora de forma rápida para a gente partir para as perguntas, que a live daqui 12 minutos já vai acabar, a respeito das tão faladas desigualdades sociais. Nós sabemos que o nosso país ele é um país continental e que nós temos realidades distintas em cada estado, em cada cidade, nós temos situações, né, de índice de desenvolvimento humano completamente diferentes nas nossas regiões. E eu gostaria que a gente falasse a respeito dessa questão da desigualdade social no âmbito da tecnologia e da acessibilidade. Veja bem, a questão da tecnologia, primeiro, a gente precisa ter, de fato, essa preocupação, como eu disse no início. A gente teve muito esforço nesses últimos anos para um processo de inclusão, para uma universidade pública, gratuita, de qualidade e inclusiva. Então, a tecnologia ela não pode vir nesse momento para ir de encontro, não ao encontro, mas de encontro a essa inclusão, ou seja, afastar as pessoas. E aí eu faço um parênteses. A questão da tecnologia, eu digo sempre assim, alguém disse que tecnologia afasta as pessoas. Eu discordo. Tecnologia aproxima pessoas. O que distancia pessoas é o mau uso das tecnologias. Aí sim, a gente afasta a pessoa pelo mau uso. Então, se a gente conseguir vencer essa brecha digital, ou seja, se a gente conseguir levar tecnologia para todas e todos os estudantes, professores, de uma forma uniforme e com uma boa metodologia, essas tecnologias vão incluir. Se nós não fizermos isso, essa tecnologia vai excluir. Então, a gente tem um grande dilema. A gente vai avançar na inclusão ou na exclusão? Então, e já existem propostas, eu tive hoje na reunião com o Dandir, dos reitores das universidades federais, já existe uma discussão para tentar cobrar do governo, do programa,
através de operadores de telefonia, para que a gente possa ter, todos os nossos estudantes terem acesso em banda larga, com um acesso livre, para que a gente... Então, aí você inclui. Fora disso, de fato, você não faz esse processo de inclusão. E não inclusão gera desigualdade social, ou aprofunda as desigualdades sociais. A gente tem um país que é um dos mais desiguais do mundo. E, se você ter uma ideia, a gente tem... Nunca se fala, a gente fala em muita coisa, mas nunca fala-se na reforma tributária, por exemplo. Hoje, o Brasil, os 10% mais ricos pagam 21% de imposto. Os 10% mais pobres pagam 32%. A nossa matriz tributária ela é essencialmente em consumo, diferente dos países europeus, por exemplo, onde a maior incidência tributária da matriz tributária é propriedade e renda, imóveis e aplicações financeiras. O imposto incide maior nisso, cerca de 70% e só 30% do consumo. Aqui no Brasil é o contrário. Aí, o que acontece? Você, o dono do banco, o faxineiro, entra no supermercado e compra 1 quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto. Se for 10% do imposto, foi um produto de R$ 10, ele paga R$ 1. Ele, você, eu, o dono do banco. Isso é o que os economistas chamam de uma tributação regressiva. Ou seja, quem ganha mais paga menos proporcionalmente do que quem ganha menos. A gente vai reverter, fazer o que eles chamam de tributação progressiva. Quem ganha mais paga mais. E aí vai ao encontro de algo que eu sempre defendi e ficava com muita raiva quando alguém falava da necessidade de cobrar mensalidade nas universidades, institutos, com o argumento de que o filho do rico estava lá estudando de graça do mesmo tempo que o filho do pobre. Quer fazer justiça social? Altera a matriz tributária, onde o rico paga mais imposto, o pobre paga mais imposto. Como todos já pagamos mensalidades, indiretamente, a gente paga através dos nossos impostos. Você que está estudando no IEF, está pagando mensalidade, indiretamente através dos seus impostos. Mas você está pagando mais mensalidade do que o filho do rico, que o imposto proporcionalmente é menor. Então, na hora que a gente corrigir a matriz tributária, não precisa cobrar mensalidade de ninguém. Quem vai financiar a universidade pública e os institutos são os impostos, numa proporção maior dos mais ricos, uma proporção menor dos mais pobres. Concordo. A questão da reforma tributária é algo muito importante também, né? A gente pode até fazer uma live depois sobre isso. Pouco se mas fala. Voltando... Pouco se fala. Mas Fala voltando... sobre a reforma da Previdência, a reforma não sei o quê, mas não se fala na tributária. Mas voltando em relação ao quesito ensino e educação, eu concordo bastante com a fala do senhor de que a tecnologia ela surge para aproximar as pessoas. Mas a partir do momento em que pessoas não têm acesso a ela ou têm acesso de forma diferente, de forma excludente, nós temos que a tecnologia mais separa do que une. Então, eu acredito num país onde todos tenham acesso de forma igual às condições tecnológicas, à qualidade de um ensino que seja ofertado de forma a garantir que ninguém fique para trás, né? Nós, do movimento estudantil, temos defendido essa tese de que nós não queremos que nenhum estudante fique para trás. A gente sabe que, infelizmente, por conta desse modelo que foi aplicado aqui, nós temos estudantes que estão ficando para trás, que estão estudando somente por celular ou que nem isso tem, né? Celular com pouca memória, que não dá nem para baixar aplicativo, tem que ficar tirando foto com a qualidade de uma imagem ruim, para estar escaneando, mandando o PDF para o professor, fora todos os outros problemas. Então, eu acredito na tecnologia como maneira de incluir e não de excluir. Não é só isso, né, Caio? O aluno pode até ter um computador em casa, mas às vezes esse computador é usado por 6, 7 pessoas, num ambiente que às vezes não tem como ele ficar isolado e concentrado. Então, não é somente ter o computador, o smartphone e a internet. É ter condições adequadas de estudar. Eu não posso estudar no meio da sala com um monte de gente, cada um querendo o computador para uma hora. Não é uma coisa somente do equipamento, é das condições sociais onde esse indivíduo vai estudar. Com certeza. Então, vamos finalizando aqui, colocando algumas perguntas que o pessoal fez. De forma rápida, eu gostaria que o senhor respondesse de forma bate e volta, porque está acabando o tempo. Mas uma das primeiras respostas foi se existe algum tempo para
ter um tempo mínimo para ter a capacitação do Blended Learning? Qual é o tempo mínimo ideal para que tenha essa capacitação de forma adequada? Formação, eu gosto muito mais de usar o termo formação continuada do que capacitação continuada. Formação é um processo, formação continuada, por isso que eu uso continuada, ele é um processo ao longo de toda a vida. Então, não existe um tempo. Óbvio que se você fizer um bom projeto de formação, com 3, 4 meses, você consegue dar início ao processo. Mas essa formação vai ter que se estender para o resto da vida. Não tem, principalmente que a dinâmica de tecnologia, de aparatos, ela é muito rápida, ela é muito volátil, ela muda muito, muito rápido. Então, eu preciso estar formando, capacitando continuamente. Então, não tem um tempo determinado, nós temos que Vai aperfeiçoar depender muito na medida do do tempo. contexto, vai depender dos professores, vão ter pessoas que já são mais nativas digitais, outras são estrangeiras digitais, ou seja, tem relação melhor ou pior. Então, vai variar um pouco. A gente tem que atentar para vários tipos de perfis. Ok. Outra pergunta aqui da Maria Braga. Já iniciou os debates acerca de como se dará o retorno das atividades na universidade? A gente está fazendo desde o início, quando a gente, como eu disse, as primeiras semanas a gente cuidou da comunidade, organizou, e a partir daí a gente começou, eu coordeno um grupo que vê essa questão das modalidades de ensino, e a gente está discutindo a legislação, ações, parte de equipamento, nós estamos discutindo isso agora. Volto a frisar, para que a gente tenha condições, eu costumo dizer que são ações para médio e longo prazo. A curto prazo, eu acho muito complicado a gente, de supetão, como a gente diz, começar a fazer algo que a gente não tenha condição. Agora, a pandemia está fazendo que esse médio prazo se aperte. É uma pressão da sociedade, dos estudantes, das famílias, que a gente está discutindo. Agora, se você me perguntar quando nós vamos voltar, a resposta vai depender muito da pandemia e nós não vamos voltar mais na forma que era. Por isso que a gente está pensando cenários. Voltar em agosto, como é que a gente vai fazer? Voltar em setembro, como é que a gente vai fazer? Voltar para o ano, como é que a gente vai fazer? A gente está planejando cenários para que na hora que se configure não pegue a gente de surpresa. A gente já tem mais ou menos um planejamento. Correto. Beleza. Professor, existe algum modelo de ensino remoto no pós-pandemia? Para mim, o blended learning, o ensino semipresencial, ele já é realidade em outros países antes da pandemia. O que talvez essa pandemia esteja fazendo é agilizar isso. Nós vamos ter que incorporar as interações à distância síncronas e assíncronas, mas sem perder os momentos de presencialidade. Eles serão menores, muito provavelmente, como já é nos países que adotam esse blended learning, esse ensino semipresencial, e pós-pandemia isso ainda vai ser muito acentuado. Não vai dar mais para a gente ter aquelas salas com 50, 60 pessoas, com a cadeira um junto da outra, o restaurante universitário abarrotado. Essas questões, eu acho que a gente vai deixar para o passado. Porque mesmo que a gente encontre, que é outra coisa que a gente faz refletir, mesmo que a gente encontre uma vacina, encontre um remédio, a possibilidade de um novo vírus, de uma nova situação, é frequente. Então, a gente vai ter que reestruturar os nossos modos de pensamento, que tem algumas coisas boas. Por exemplo, você está vendo aí o que está acontecendo com os animais, com o mar, com o planeta, a parte ambiental. A poluição diminuiu um pouco. Tem uma série... A gente precisa repensar também. É o que alguns economistas falam em desenvolvimento. Algumas pessoas falam em desenvolvimento, outras falam em desenvolvimento sustentável, e há os que falam até em não desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que parar de desenvolvimento. Vai cair, né? Estão me avisando aqui o tempo, falta 30 segundos, então vou encerrar com os agradecimentos. Muito obrigado, professor, pela disponibilidade, né, pela acessibilidade ao nosso convite para essa live. Gostaria de estender também os agradecimentos à Érica, né, como representante do Centro Acadêmico Nikola Tesla de Engenharia Elétrica, que articulou juntamente com a FENEL, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Elétrica, essa live, e a toda a comunidade que assistiu, tanto do IFTO quanto da UFRPE. Nosso muito obrigado, e fica aqui a nossa luta pela suspensão do calendário aqui no IFTO. Obrigado, professor. Parabéns a todas e todos.